falar que a experiência é o que vai marcar, né, o que vai ficar para que esse cliente volte. Então eu queria um pouco trazer desse contexto para que a gente possa fazer essa reflexão no nosso negócio e entender o quanto eu estou proporcionando essa experiência. Então, primeiro entender que experiência ela não é tangível, né? É aquilo que fica para o cliente. Né? Então, ele tem determinado contato, seja com a loja, com a marca, no e-commerce, e o que ficou dessa experiência para ele. Né? A partir de algo que ele interagiu, algo que ele comprou, isso teve alguma avaliação por parte dele, né? E ele entendeu aquela experiência como boa ou ruim, né. A experiência é esse resultado que gera, né, a gente acha que às vezes a experiência é aquilo que se implementa, né, a implementação de uma tecnologia, a implementação de algo para poder fazer, não é a experiência em si final, a experiência é aquilo que gerou no nosso cliente. Isso parece um pouco, às vezes, distante, né, como eu tangibilizo isso, e aí eu sempre faço o exercício de pensar como eu olho para o meu negócio, como eu olho para o negócio dos meus clientes e entendo quais são os pontos importantes que vão me ajudar a proporcionar, né, essa boa experiência, tá? Então, o primeiro que eu acho que é importante, e eu reforço muito isso na medição da minha metodologia, é olhar toda a jornada. Quando a gente fala de experiência de compra, a gente está falando de toda a jornada, a gente está falando do pré, né? Quando o cliente vai buscar sobre aquela marca, vai buscar sobre aquela loja, busca uma opinião. Então, isso são atributos que vão formando para ele poder decidir a escolha de como ele vai comprar ou qual bandeira ele vai realizar a compra dele. Então, esse é o pré. Tem o durante, né? Que aí é onde de fato a compra acontece, que aí tem uma série de impactos que são sortimento, a questão de atendimento, de preço, enfim, uma série de atributos que contribuem para que aquela experiência durante a compra seja boa ou não. E o pós-compra, né? Que a gente também precisa considerar que é muito importante e que a gente viveu bastante isso, por exemplo, na pandemia, por conta do e-commerce, de como eu estou atendendo esse pós-compra do cliente. Né? Então, esse é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer, que a experiência envolve toda essa jornada. Né? O segundo ponto é o foco no cliente. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente pensa em foco do cliente, porque a gente tem que entender e saber qual que é a expectativa que esse cliente tem com relação à minha marca, né? Porque às vezes eu estou oferecendo algo que eu entendo que deveria atender o que o cliente espera, mas não é aquilo que ele espera da minha marca ou da minha loja. Então, ouvir o cliente e entender qual é a expectativa vai ajudar muito a entender por que ele está satisfeito ou não. Então, vou dar um exemplo aqui rápido para poder facilitar esse entendimento. Em 2019, eu fiz um estudo para entender como estava a satisfação da experiência de compra em diferentes segmentos, mas vou usar aqui o exemplo do atacarejo e supermercados. Isso foi lá em 2019. A nota de satisfação da experiência de compra no atacarejo foi por volta de 8,5 e do supermercado foi 7,2. E aí me perguntaram, mas Bruna, a experiência de compra no atacarejo é maior do que a do supermercado? E na verdade, quando a gente olha para a expectativa que esse cliente tem, as expectativas ou aquilo que o cliente tem como expectativa do atacarejo estava sendo cumprida. Então ele sabia o que ele ia encontrar, o que ele não ia encontrar nesse canal. Enquanto que no supermercado, essas expectativas não estavam sendo cumpridas, né? Então, por isso, a nota baixa. Então, é sempre importante a gente ter esse cruzamento de o que meu cliente espera, qual a expectativa que ele tem quando ele vem na minha loja, quando ele acessa meu site, versus aquilo que eu estou oferecendo, tá? Um outro ponto importante é a questão da tecnologia. A tecnologia é algo bem polêmico, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa acha que colocar algo tecnológico vai ser suficiente para proporcionar uma boa experiência. Às vezes é verdade e pode acontecer. O ponto é que a gente precisa pensar na tecnologia como um fator de que vai proporcionar ou facilitar aquela compra.
né? A tecnologia por tecnologia não vai satisfazer ou não vai proporcionar uma experiência. Então, se eu quero trazer algo tecnológico para a minha loja, quanto isso vai ajudar ou facilitar a compra daquele cliente, né? Porque senão a gente investe um dinheiro em tecnologia e nem sempre traz o resultado, porque às vezes eu tenho algo maravilhoso, mas que no final o básico de ter produto na loja ou ter um atendimento bom não está funcionando. Então não vai ser exatamente o ponto da tecnologia que vai proporcionar essa experiência. E por último, sobre experiência de compra, o que eu queria dizer é sobre a interpretação de colocar o cliente no centro. A gente vê muito, a gente está falando muito sobre esse conceito de colocar o cliente no centro, e eu queria fazer uma provocação aqui de que colocar o cliente no centro não significa que tudo e todas as coisas que você vai fazer, eu tenho que pensar, eu vou trazer o cliente, eu vou atender, eu vou fazer. Calma, não é assim. A provocação de colocar o cliente no centro é quais são os clientes que você quer atender, quais são aqueles bons clientes para você, porque seguramente você tem clientes entrando na sua loja, clientes que vão mais, clientes que vão menos, quais são aqueles clientes que você quer fidelizar? Quais são aqueles clientes que são importantes para você? Esse sim você vai dar foco, esse sim você vai atender. E isso está ligado àquele primeiro ponto que eu falei para vocês sobre expectativa, né? Então, eu entendo e conheço quem são esses clientes e atendo e foco e coloco esses clientes no foco da minha decisão, tá? Então, aqui é só um panorama, Sandra, que você me perguntou, para a gente poder falar sobre experiência de compra, porque eu acho importante. Agora, falando sobre gerenciar os dados para fidelizar, acho que o desafio que a gente tem é que, na verdade, a gente tem muita informação, né? Todo mundo tem muita informação e como que a gente utiliza isso da melhor forma. E nos últimos anos, o varejo, especialmente, trouxe aí mais um dado importante, que é o CRM. Então, a gente ainda tem uma boa parte implementando, né, ou desenvolvendo. Então, se a gente olha nos últimos anos, tem uma evolução do CRM, mas é um dado muito rico que o varejo pode utilizar de diferentes formas e que ajuda muito a entender e compreender o cliente. Então, é verdade que às vezes a gente não tem 100% da base, então eu tenho uma quantidade de transações acontecendo na minha loja e não necessariamente todos esses identificados, mas a gente já tem um percentual de 40, 50, 60% dessa base de faturamento identificado que dá para eu tomar muitas decisões, que já dá para eu começar a pensar em como eu conheço esse comportamento, né, e como eu atendo a esse cliente. Uma provocação que eu quero fazer aqui é de que a gente precisa conhecer, o básico é conhecer o perfil desse cliente, essa frequência, para depois a gente começar a pensar como eu segmento, né? Mas não é segmentar por segmentar. Eu costumo dizer que uma vez que a gente proporciona uma personalização para o cliente, não dá para voltar atrás. Né? Então, se você entende aquele comportamento do cliente e começa a oferecer ações, campanhas de acordo com o meu comportamento, isso precisa ser mantido e desenvolvido cada vez mais. Por isso a importância de segmentar e até a questão das personas, que isso me ajuda a trazer uma segmentação muito maior. E, para finalizar, a importância do que o CRM tem, por exemplo, para a companhia como um todo, para o varejo como um todo, porque às vezes a gente acha que pode ser utilizado só pela área de marketing ou só pela área de trade para a gente poder fazer ações, e pelo contrário, né, isso deveria ser input e análise para áreas, por exemplo, como comercial, né, que me ajuda a entender como eu vou melhor comprar, quais são os produtos que eu devo selecionar e escolher a partir do comportamento dos clientes que vêm na minha loja. Então, esse é um panorama que eu queria trazer para a gente poder pensar não só em experiência de compra, mas também como os dados podem ser utilizados desde o ponto de vista de como eu conheço o cliente e como eu utilizo estrategicamente para tomar decisões.
Ótimo. Não sei se vocês estão me ouvindo, minha internet tinha caído, eu voltei aqui. Ouvindo sim, Bru, mas... então ótimo. Você tocou num ponto muito importante, Bru, que é essa questão das informações e do cliente no centro, que está muito em moda, né? E ontem até estive falando com um CEO de uma empresa de tecnologia, e ele dizendo que as pessoas esquecem dessa questão de entender a jornada realmente. Não é só que colocar o cliente no centro, mas entender qual é a jornada desse consumidor, né? Uhum. E durante a pandemia a gente viu também, eu vou citar aqui o relatório e a pesquisa do E-Commerce Brasil, publicado mais ou menos uma semana, né, mostrando o cenário do comércio eletrônico, que ele continua crescendo, né? Então, em fevereiro, eles registraram aí 1,49 bilhão de acessos, né? Então, marcando aí um aumento de 21% em comparação ao mesmo período do ano anterior. E aí 10 setores tiveram aumento de mais de 10%, quando a gente fala desse crescimento de ano sobre ano, né? Então, a gente tem farmácia e saúde com mais de 85% de crescimento, pets 78%, comidas e bebidas 53%, casa e imóveis 51%, né? E a experiência do e-commerce melhorou nesses anos, assim, Bruna? E tanto do e-commerce eu queria que você citasse também, né? Porque a gente está nessa pandemia atuando bastante, eu acho que várias empresas estão fazendo essa transformação digital, né? E o que os varejos, os marketplaces precisam e podem fazer para oferecer uma boa experiência de compra para os seus clientes? Queria que você citasse, acho que você tem alguns cases aí nesse caso. Bom, a resposta é sim, sem dúvida melhorou, né? A gente vem numa evolução, eu acho que a gente aprendeu muito no Brasil com a Black Friday, né? Então, a gente vinha, alguns varejos já tinha e-commerce, etc., mas onde a gente tinha talvez um acesso maior, vamos dizer assim, era o momento do Black Friday, que é mais comum, né, de acontecer, e acho que a gente veio aprendendo com isso e melhorando. Quando a gente olha para a transformação digital, as pessoas falam, na pandemia a gente acelerou ou aconteceu a transformação digital. Na verdade, a transformação digital ela acontece já há alguns anos e vem de diferentes formas. A gente acessa o WhatsApp há anos, né? A gente tem redes sociais há anos, então a transformação digital já existe. O que a gente tem é na verdade, um desenvolvimento um pouco mais lento de quando a gente pensa com a questão do e-commerce para alimentos, que demorou um pouco mais do que as outras categorias. E na pandemia, a gente teve isso um pouco mais intenso, né? A gente precisou ou criar, teve varejos que tiveram que criar e-commerce, e teve outros varejistas que precisaram melhorar a capacidade de acesso e tudo isso. Então, por isso que eu acho que a resposta é sim, melhoramos. Tá o ideal? Talvez não, provavelmente não, mas a pandemia fez com que isso acelerasse e permitisse trazer esses resultados que você comentou, né? E aí, eu acho que os desafios que o e-commerce tem ainda é pensar de fato como a gente proporciona a tal da compra fluida, né, sem atrito, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu vou entrar no site, a navegação tem que ser boa. Isso já é um pouco básico, a gente já vinha falando disso já há algum tempo, então isso já é um ponto de melhoria. Lógico que na pandemia isso intensificou porque não tinha, como dizer, planejado essa capacidade, mas tem outras questões que a gente precisa trazer para o e-commerce que já são temas e discussões da loja física, vamos dizer assim, e que eu preciso aprender a como eu trato isso no e-commerce. Então, quando a gente fala de sortimento, né, não é ter tudo de tudo, né? Não é porque eu estou no online que eu tenho que ter tudo de tudo. Então, qual é o sortimento que eu vou oferecer para o e-commerce, né? Quando eu vou fazer alguma comunicação, então eu tenho um banner lá de destaque, quais são os produtos que eu vou colocar lá e que fazem sentido e que tem fit com o canal digital, né? Então, são preocupações que a gente precisa ter para poder facilitar essa compra. Uma questão que é super comum, que eu já vi alguns clientes acontecer,
Quando você precisa checar o preço de um produto, ou você quer comprar um produto, nem sempre é simples você comparar quanto custa quanto custa cada um desses itens e as promoções. Então, vamos imaginar na loja física, né? A gente vê que o cliente normalmente ele quer ir para a gôndola regular, né? Para a gôndola onde tem a maior parte dos produtos, para comparar esses preços. Então, ele quer saber quanto custa o item A que ele veio comprar, mas ele também quer comparar os outros. Como que eu faço isso no e-commerce de uma forma estruturada e organizada? Nem sempre isso é fácil, né? E aí eu estou falando não só de preços regulares, como de promoção, para que ele possa decidir. Eu, por várias vezes, já comprei um item e depois vi que tinha uma promoção daquele item que não aparecia para mim. Então, como eu facilito isso para o cliente? Isso é muito importante, né? E uma questão que talvez a mais importante hoje para o e-commerce, que tem sido um desafio, é o pós-venda, né? A gente viveu muito uma questão de envio de itens errados, então eu comprei A, recebi B, né? Por conta da logística, por conta da loucura que foi, mas é um aprendizado para entender como eu organizo essa operação, mas também como eu sou atendida quando eu tenho um problema. Então, o pós-venda acaba sendo muito importante no caso do e-commerce, né? Para eu atender esse cliente, para eu corrigir esse problema, né? E garantir de que o cliente entendeu, de que foi algo pontual, mas que isso não impacta ele voltar a comprar no meu site novamente, né? Então, para resumir, os números que você trouxe são impressionantes e eu acho que foi uma porta de abertura, uma porta de entrada para a gente pensar que o e-commerce, se a gente falasse antes da pandemia, a gente falava, o e-commerce gira em torno de 2%, né? E isso, na verdade, abriu uma porta de entrada para o cliente falar, eu tenho outros canais para comprar, né? E se eu quiser continuar comprando, ele já entende, ele já conhece. Então, eu acho que a experiência do e-commerce, ele passa por trabalhar essa jornada e, de fato, ter menos atrito, porque é um canal onde eu tenho pouco contato com o humano, né? Então, eu não consigo resolver de forma simples. Então, quanto mais fluida for, melhor para esse shopper que está do outro lado. Tá no Você tá no mudo. mudo. Ótimo, Bru. E falando um pouquinho dessa questão de experiência, agora eu quero perguntar para a Clau, que está aí todos os dias, né, com inteligência de dados no dia a dia do varejo. Como é que a inteligência de dados aí pode ajudar a segmentar e fidelizar o consumidor? Quais são os caminhos? Eu fico falando, né, a gente parece estar batendo na mesma tecla, mas quando a gente realmente colocou essa operação para funcionar, a gente ainda tem uma jornada e uma curva de aprendizado muito grande, né? Cláudia, quais são os caminhos para isso? Obrigada, Sam. Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade, queria agradecer a Simples, a Wellington. E antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um link com o que a Bruna falou, que é muito interessante, essa parte de trazer o e-commerce, ele precisa entregar uma experiência fluida. E a transformação digital não é simplesmente colocar uma página de catálogo para o cliente comprar. Ela precisa ser completa. Então, a Bruna falou muito bem, ela precisa entregar essa diferenciação do que é o produto. E, para isso, o varejista precisa ter um processo importante de catalogar todas as features de produto, ele precisa ter um catálogo muito bom de produto, e ele precisa fazer um processo de picking muito bom na loja, para que não aconteça os erros que a Bruna chegou, e tudo isso, hoje, pode ser feito de uma maneira digitalizada. Então, às vezes, o varejista fala, olha, eu vou colocar o catálogo na internet. Ele esquece que ele tem que ter uma operação muito eficiente de pegar esses produtos para que não chegue o congelado, o descongelado, para que não seja entrega errada, para que... Então, ele precisa pensar em muito mais coisas do que apenas a digitalização do catálogo de produtos dele, né? E aí, entrando, Sam, na sua pergunta,
eu diria que a experiência no varejo também precisa ser transformada, né? A experiência no PDV, no ponto de venda. E uma coisa que me chama muito a atenção é que o consumidor, ele não entra num ponto de venda para procurar apenas oferta, né? A Bruna falou muito bem da questão de tangibilizar o que o cliente está precisando, de que você precisa saber o que aquilo que você está fazendo gera no seu cliente. E o varejista, hoje, ele está muito habituado a comunicar apenas oferta, né? Especialmente durante a pandemia, o varejo alimentício, né, principalmente, mas também ele virou a diversão do cliente, ele virou o entretenimento, ele virou a distração. E o consumidor, ele entra procurando diversas coisas. A gente tem tido muito cliente varejista interessado em divulgar a curadoria no produto. Então, qual o benefício daquele produto? Alguma curiosidade ou alguma dica inovadora de como usar aquele produto? A comunicação de produto de venda, ela precisa estar a serviço do cliente e não com o que o varejista acha que o consumidor quer saber. E com os dados, é possível você, tangibilizar isso que eu estou falando, de que o consumidor não quer saber apenas oferta, mas também entender quais são os produtos que interessam mais para aquela loja. Você consegue saber, este público está mais interessado nisso aqui, e, portanto, eu vou trabalhar isso aqui. A gente tem aí visto uma necessidade enorme de trazer curadoria para produto, né? A gente tem sido muito demandado para isso, né? E o que eu também falo para o cliente é que, assim, você pega um varejista médio, ele vai ter 10 mil itens na rede dele. E, às vezes, trazer benefício, curiosidade, receita de como usar de 10 mil itens pode ser complicado. Mas um caminho que é muito possível é você entender quais são os 500 itens mais vendidos para aquela rede, para aquela rede e para aquela loja, e falar, esses aqui eu vou cuidar de informar de uma maneira diferente para o meu cliente. Além disso, tem um monte de banco de conteúdo disponível, né, para que vocês, varejistas, aproveitem essa informação, né, Wellington? E a gente até tem um caso muito interessante do Nordeste, um cliente que chama-se Super Lagoa, e ele se preocupou em nos pedir para trazer informações sobre o pequeno produtor, sobre o produtor local. Então, com a pandemia, o tanto que os produtores quanto que o pequeno produtor estava sofrendo, ele falou, olha, eu quero ajudar esse produtor. Então, vamos identificar na nossa base de produtos quem são esses pequenos produtores e vamos comunicar isso para o cliente que entra nesse supermercado. Olha, isso daqui é de um pequeno produtor, está aqui a história dele, o benefício desse produto é tal, muitos são pouquíssimo industrializados, então tem também esse benefício que o consumidor está procurando. E ele fez toda essa estratégia através de cartazamento. Então, o que ele fez, ele pegou a loja dele e, dentro de comunicação de ofertas, de novidades, o menor preço daquela categoria, esse varejista colocou, ele sinalizou tudo que era do pequeno produtor e tudo que era, e contando qual era a história, qual era o benefício, que tinham muitos. O aumento desse projeto, esses produtos têm uma curva de demanda padrão, né? O aumento desse produto, dessa curva padrão, foi de mais de 1000%. Então, assim, que é outra coisa que me chama muito a atenção. Como que o varejista, com uma enorme base de dados que ele tem, não contabiliza ou não tangibiliza o efeito da comunicação de ponto de venda. Então, hoje a gente tem muita ferramenta disponível para conseguir ajudar o varejista a tangibilizar
e entender o que da comunicação dele de ponto de venda converte e não converte, e trazer mais dados, mais informações, mais campanhas, como essa que o Super Lagoa fez do pequeno produtor, dos produtores locais. Então, na hora que você analisa o dado, o seu público e o que é relevante para ele naquele momento, você consegue ser muito mais eficiente na comunicação de ponto de venda e transformar a experiência de compra para algo muito mais aderente ao que a gente tem buscado. Perfeito, Cláudia. E aí, assim, complementando, acho que tem tudo aí, tem toda uma ligação, né? Agora eu passo a bola para você, Wellington. Vamos falar um pouco, né, da questão da tecnologia, como é que ela pode ajudar aí os varejos, marketplaces, as marcas nesse processo todo, né? Como é que você pode trabalhar com os dados, como é que elas se tornam informações importantes em todo o processo, vocês que estão no dia a dia catalogando os produtos, né? Aí do fornecedor, varejo. Conta para a gente, assim, essa questão da tecnologia democrática, acessível para todos. A gente tem os cases de vocês, né? Puxa, um produto está com foto, o produto está sem foto. Detalhes, às vezes o varejista não parece não importante, mas é muito importante. Tá com você a bola, Wellington. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Conteúdo muito rico, né? E esses nossos encontros, né, Sandra? A gente tem se visto bastante, tem sido bem enriquecedor, né? Agradeço aí a Bruna e a Cláudia pela contribuição. E até a Bruna em um momento falou tecnologia e ela falou assim, a tecnologia não tem que vir pela tecnologia. Até ela olhou para mim do tipo assim, pô, o cara da tecnologia está aí, mas eu concordo 100%, né? A indústria, o varejo, esse relacionamento, o posicionamento, ele tem que começar por uma estratégia, não pela tecnologia, né? Qual que é a estratégia que a gente quer atingir, né? Muito legal o que a Bruna falou ali, né? Pô, fiz uma pesquisa lá e no atacarejo deu uma nota melhor do que no supermercado. Mas como assim? Provavelmente porque ele executou melhor a sua estratégia, certo? Então, a estratégia, ela é o que vai puxar. E, logicamente, aí vem os outros componentes. A gente quer colocar o cliente no centro, mas o cliente que a gente quer, o cliente que a gente posicionou como sendo o cliente que a gente quer atingir. E a tecnologia vem como apoio para a gente executar tudo isso. Tá? E ela tem que, pode parecer um pouco óbvio, né? Mas ela tem que trabalhar como feedback para a implementação dessa tecnologia, dessa estratégia. Então, por exemplo, eu consigo dizer todos os produtos no mix que tem glúten ou não tem glúten, né? Então você fala assim, a gente bate muito na tecla, mas é isso mesmo, a gente bate na tecla. Mas e daí? Se ter ou não glúten não tem nenhum alinhamento com a minha estratégia, não adianta de nada. Se eu falar o seguinte, olha, 45% dos meus cupons têm produtos desse tipo. E daí, se isso não tem alinhamento com a minha estratégia? Então, tudo tem que começar pela estratégia, posicionamento. E aí a gente conseguir conhecer o que a gente vende. Eu até comentei isso numa das conversas que a gente teve, né? Muitas vezes a gente percebe que o varejo, que é a organização que está aí para movimentar e atender bem o cliente vendendo produtos, muitas vezes não aproveita de conhecer exatamente aquilo que está vendendo, que é o seu produto, né? Então, a tecnologia vem para que o varejo possa conhecer o que está vendendo, né? Então, a gente trabalha aí, em média, com 160 informações por produto, né? Então, a gente consegue dar uma riqueza muito grande. Isso é gratuito para os varejos, a gente trabalha em parceria com a indústria tem bastante informação, mas o ponto é, a gente captura, gerencia e leva essa informação do fabricante até a experiência do consumidor, mas isso tem que estar alinhado com cada uma das estratégias de cada um dos varejos dentro dos seus posicionamentos, né? Então, a gente consegue, através disso, dar subsídios para a decisão, né? A gente fala muito sobre
dado, informação, gerenciar por dado. Não. O que a gente tem que fazer não é só pensar no que é mais, no volume, a gente tem que utilizar aquilo que vai nos apoiar na nossa decisão. Tá? A gente tem que utilizar aquilo que, sendo repetitivo aqui, vai poder influenciar na nossa estratégia e nos nossos estudos. Né? Então, assim, a gente vem vivendo um ano diferente, né? É inegável. Se está aqui para ficar ou não, essa mudança de comportamento, a gente vai ver. Agora, a gente não pode estar desatento, né? A gente tem que usar esses dados que estão trafegando para começar a identificar tendências, né? Para começar a identificar o tipo de produto, o tipo de consumidor, e é uma das coisas que eu sempre falo, né? O e-commerce pode até não ser ainda super representativo na nossa venda em supermercados, mas ele dá uma amostra com uma riqueza de detalhe que é super profunda. Por quê? Porque todo cliente de e-commerce tem que se identificar. Eu consigo, através das plataformas de e-commerce, saber não só o que ele comprou, mas o que ele também não comprou, o que ele desistiu da compra, o que ele procurou e não achou. Então, essas informações podem ser transformadas ou esses dados, melhor dizendo, podem ser transformados em informações de apoio à decisão. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Saindo até um pouco do meu script, a gente tem que prestar muito atenção, eu acho que esse ano nos possibilita isso, prestar muita atenção na mudança de geração. Né? A gente estuda muito case em administração, a gente vê que a mudança de geração às vezes muda um segmento. Né? A gente viu a indústria americana de automóveis quebrar numa mudança de geração. Por quê? Porque tinha lá a pessoa com pouco dinheiro que comprava aquele carro de origem japonesa que na época não tinha boa qualidade, mas era barato. O que é aquele carro barato que ninguém dava bola? São os maiores fabricantes do mundo hoje e que quebraram a indústria americana de automóveis. Tá? Eu vou trazer um exemplo mais próximo. Né? A gente falava sobre filhos no começo. Minha filha tem 18 anos, compra online. E aí uma informação que pode passar desapercebida. Ela já comprou mais online roupas na vida dela do que em varejo físico. Então assim, poxa, mas é uma pequena amostra? Sim. Só que daqui a 5, 10 anos, ela é a geração dominante, que vai ter mais renda, que vai fazer mais compras e que talvez trouxe uma mudança de comportamento. Então a gente tem que estar atento. Isso vai ser verdade daqui a 5, 10 anos? Ninguém sabe. Mas a gente não pode deixar essa informação passar sem a gente tomar uma atitude. Então, voltando, né? A tecnologia vai te possibilitar tratar o volume de informação absurda que a gente tem, seja de produto, seja de comportamento de venda, seja de comportamento de consumo, seja de desistência, seja o que for. Né? O importante é que a gente consiga trazer isso para uma estratégia que a gente definiu como sendo a estratégia do comportamento do nosso varejo, da nossa indústria, ou de atendimento ao cliente, e assim por diante. Né? Devolvo para vocês. Muito legal, Wellington. Sabe que você está falando uma questão de mudança de geração? Eu gosto muito de citar uma história do comportamento japonês, né? Nos anos 2000, os japoneses eles tinham certeza que eles já eram muito conhecidos pela tecnologia dos eletroeletrônicos, né? Então todo mundo queria ter um aparelho de som, uma TV, tudo era japonês e tudo, né? E aí o que, na verdade, o governo, no estudo com todas as empresas, eles começaram não, então, a partir de agora, a gente não precisa mais investir nisso, né? Na questão de somos bons para isso. A gente agora vai começar, então, a investir em pesquisas em outros sentidos para que a gente sabe que uma geração vai mudar. E eles estão há 20 anos, colocando, então, investindo dinheiro em biotecnologia, e vocês vão ver daqui a pouco o que vai acontecer. Numa mudança de geração que está envelhecendo no Japão, então já existem
já existe uma cidade pronta e super tecnológica, com vários hospitais, enfim, você tem robôs, você veste, na verdade, você entra como se fosse um robô para uma pessoa muito idosa, já consegue levantar uma maca sozinha, porque eles sabem que a população está envelhecendo. Então, essa questão de ter os dados à disposição serve para você pensar para frente, né? Isso é muito legal. E aí, eu queria, por exemplo, trazer essa questão de, poxa, a gente tem os dados, como é que a gente transforma? Cláudio, eu sei que você tem um case muito legal do roldão aí para falar, se você puder também trazer essa questão de usar corretamente, né? E Bruna, talvez, trazer alguns cases depois, mas Cláudio, se você quiser abrir com o roldão. Tá bem. O varejista, ele tem muito dado, é dado de cliente, é dado de compra por loja, é dado de categoria, e muitos processos. Então, um ponto que é muito difícil é você entender a hora que você precisa do dado, a hora que você precisa se apropriar daquele dado e ter isso de maneira muito fácil para que você tome uma melhor decisão. Então, vou dar um exemplo do processo de tabloide, né? Na verdade, eu vou dar um exemplo do processo de tabloide, mas esse é o processo de campanha para a maior parte dos varejistas. Ele normalmente começa no marketing e é aberto uma pauta, olha, esse mês a gente vai fazer X materiais e eu preciso de tantas ofertas. O marketing fala para o comercial. O comercial vai lá e começa a negociar. E como ele negocia? Ele tem que abrir normalmente o ERP, depois do ERP ele abre a pesquisa, depois para ver quanto concorrente está, para conseguir se apropriar de todas essas informações e conseguir falar. Ele sempre teve todas essas informações. Ele sempre teve a informação da venda, ele sempre teve a informação da pesquisa de preço. Isso há muitos anos é feito por todos os varejistas. Só que ele negocia com, sei lá, 10 mil fornecedores. Então, ele precisa, de uma maneira muito prática, conseguir ter o dado no momento certo e do jeito certo para ele usar essa informação. Então, o mais difícil é você conseguir pensar em todos os processos e pensar, putz, nessa etapa do processo, se eu tivesse a informação assim, eu conseguiria negociar melhor. Se eu tivesse a informação do que deu mais resultado nas últimas 4 campanhas, qual foi a mídia que deu mais resultado, eu não estaria sempre fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que o varejo, ele sofre hoje, né? São muitos processos, de repassar todos esses processos e pensar, olha, eu preciso dessa informação neste momento, vai me melhorar a decisão. E naquele outro, eu preciso daquela outra informação. Então, esse case que a Sandra está pedindo para contar, a gente desenvolve muitas ferramentas, muitas soluções para diversos processos, tá? E um deles é a geração de campanha. É o famoso processo de tabloide. Então, o que a gente fez? A gente implantou no roldão uma ferramenta em que o comercial, no momento que ele estava criando a campanha, apareciam dados para ele, por exemplo, qual a elasticidade daquele produto, qual o histórico de vendas na última campanha, com a sazonalidade do dia, qual é a expectativa de venda, qual é a pesquisa de preço daquele dia, que o concorrente está vendendo naquele produto, naquele dia. E com isso, eles conseguiram negociar muito melhor. Então, eles aumentaram alguns pontos da margem, aí eu não sei se eu estou autorizada para dizer, mas eles passaram a comprar melhor e negociar melhor para todas as campanhas deles. E aí seguiu um fluxo em que o marketing já conseguia saber daqueles itens escolhidos, quais eram os que ele precisava de uma melhor foto, de um cadastro aprimorado para comunicar de uma maneira diferente. Então, de uma maneira muito prática e muito eficiente.
Isso foi muito interessante, muito legal. Aí é plugado até com o cadastro do Wellington para que ele se aproprie de todas essas informações e use todas essas informações de uma maneira melhor em todas as suas campanhas. Clau, você está falando dessa questão, né, de usar tecnologia, e tem uma pergunta aqui que você acabou respondendo, né? Então, o Carlos Alberto Júnior, ele está falando, e aí eu passo a bola um pouco para Bruna ou para o Wellington, quem quiser responder, né? Ele está falando aqui, ó, avaliando o mercado, e a gente discutiu isso na nossa pré-live, enfim, avaliando o mercado supermercadista, quais as maiores dificuldades para implementar essa metodologia de análise e tomadas de decisões com base em dados? Os gestores, colaboradores estão aptos para quebrarem paradigmas do jeito de fazer para essa mudança de atitude? Posso tentar responder? Manda ver, Wellington. Então, assim, acho que a resposta curta é sim, tem condições, né? E eu vou sair do tema especificamente supermercadista e para um tema de execução, no qual o supermercadista é especialista, né? Porque execução é tudo num varejo, né? Aí as máximas que, de novo, eu bater na tecla, né? Patrocínio organizacional, ou seja, tem que ter a decisão envolvida, né? Tem que ter disciplina de execução, tá? E a gente tem que foi um negócio que a gente aprendeu, talvez para identificar o ponto de inflexão, é assim, a inércia. A inércia, ela é talvez a maior força que qualquer organização tenha, supermercadista ou não, né? E o que a gente tem que fazer é que seja uma inércia boa, positiva, né? E a gente vê muitos casos aí no mundo em que se criou uma inércia e essa inércia responde pelo sucesso da empresa há muitos e muitos anos, né? Vou pegar um caso um pouco fora aqui, 3M, inovação. Criou-se uma inércia de inovação e sempre foi reconhecido como uma empresa muito boa nisso, né? No varejo e na relação comercial, a gente talvez tenha uma inércia que ela precisa ser mudada, tá? E a Cláudia deu um exemplo aí de como se mudou isso numa organização. Então, a hora que a gente quebra essa inércia, a gente começa a envolver todo mundo e transforma isso numa inércia positiva. Agora, isso precisa de esforço, muita disciplina. Então, o CEO tem que estar junto, ele tem que conseguir fazer o rollout, não é uma mera ordem, é um acompanhamento de perto, frequentemente, parabenizando, reconhecendo quem fez a mudança, mostrando os resultados e trazendo para a organização uma nova forma de trabalhar, certo? Isso vai tirar muita gente do conforto? Vai. Assim como o e-commerce tirou muita gente do conforto, certo? Agora, quanto ao e-commerce, veja, muitas organizações, tipicamente de varejos físicos, demoraram para entrar no e-commerce. Quando que elas saíram do conforto? Quando alguém que era puramente e-commerce começou a crescer demais, né? Saiu uma notícia hoje num meio de comunicação bastante importante aí no segmento, falando que o e-commerce está cada vez mais de olho nos supermercados. Como se fossem coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Na realidade, o e-commerce é um canal de venda de produtos de alto consumo, de alto giro. Se é supermercado físico, se é online, se é no celular, se você liga para alguém, o cara te entrega em casa, se passa um WhatsApp, não interessa, é tudo igual. É tudo igual. É gente vendendo produto e atendendo uma expectativa de experiência de consumo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer no fim do dia, respondendo objetivamente a pergunta agora do Carlos, a gente tem que quebrar a inércia que a gente tem nas organizações. E isso a gente vai fazer só com patrocínio organizacional, disciplina de execução e acompanhamento frequente, né? Não faça reuniões trimestrais, faça reuniões semanais para começar, né? Depois de um tempo você pode ir espaçando, mas quando você sentir que a inércia foi implementada. Perfeito. Pode falar, Cláudia. O que o Wellington disse,
dessa questão da inércia, né? É muito interessante, uma inércia que eu acho que tem que quebrar de fazer porque o outro faz. Então, a vida inteira eu escutei que tinha que ter isso porque o outro faz. Mesmo agora, tem que ter e-commerce porque está todo mundo colocando e-commerce. Mas aí, linkando com o que a Bruna falou, adianta colocar um e-commerce com uma experiência de compra que não tangibiliza o que a sua marca quer oferecer? Ou é melhor esperar 3, 4 meses a mais e entregar essa experiência? Então, assim, precisa quebrar a inércia, principalmente do eu vou fazer porque o GPA faz. Eu lembro de um caso que me contaram uma vez muito engraçado, muito interessante, mas que era o negócio da impressão de etiqueta em laser versus impressão de etiqueta em zebra. E aí diz que uma época o Pão de Açúcar fez uma experiência, eles migraram tudo para laser. E eles não estavam felizes com essa experiência, mas eles tinham feito. E virou moda. Um monte de gente saiu fazendo. Por quê? Porque o Pão de Açúcar tinha feito. Não porque, eu quero imprimir na laser, porque eu quero colocar uma comunicação diferente. Não, a resposta era porque o Pão de Açúcar fez. Não era porque alguém fez e economizou tanto, ou alguém fez e aumentou a experiência, aumentou a eficiência. Então, eu diria que para o varejo, a maior inércia que tem que quebrar é fazer porque o outro fez. Tem que fazer porque para você faz sentido fazer. E talvez para você faça sentido e-commerce nesse momento, para o outro não faça. Talvez faça sentido para você anunciar no digital, para o outro não faça. Então, essa inércia, Carlos, eu acho que é uma das principais que precisam ser quebradas e trazer a organização, como o Wellington disse muito bem, para discutir dados, números, novidades, das inovações do seu varejista. Claro, posicionando sempre ele dentro de um mercado competitivo, mas da sua empresa. O que faz sentido para você, talvez não faça para o outro. Deixa eu só complementar o Wellington, rapidinho. Desculpa. Pode falar. Não, só ia falar que tem uma pergunta aqui do Adriano, que ele fala que não entendeu quando que a inércia é boa. A inércia é boa quando ela atende teu posicionamento estratégico, né? Quando a gente chega... da 3M que você comentou, né? Da questão inovação. Quando a gente chega num lugar e escuta assim, sempre foi assim, a gente nunca conseguiu mudar, a gente está falando de uma inércia que é ruim, né? Quando a gente chega e fala o seguinte, o cara chega aqui, ele olha os dados, consegue analisar e consegue decidir rapidamente se compra ou não compra. Essa é uma inércia boa, né? É uma inércia que está atendendo o teu objetivo estratégico, aquilo que você definiu como objetivo, como processo dentro da empresa. E ela é tão automática que ninguém precisa ficar num esforço, né? Esse é o conceito da inércia, é a tendência de você se manter naquele estado de movimento, né? Bruna, pode complementar? E eu até queria que você trouxesse alguns cases aí, que eu sei que você tem alguns cases bem importantes, e aí segmenta também com a continuidade que você ia falar com a Cláudia. Certo. Eu queria complementar o que o Wellington e a Cláudia falaram, de que eu acho que a diferença do que a gente está vivendo hoje e que o varejo precisa aplicar mais é fazer a pergunta certa, né? Fazer a pergunta que vai te ajudar na estratégia, porque às vezes a gente faz e buscam e vê o resultado e não atinge aquilo que eu tinha como expectativa, porque talvez eu não perguntei, eu não fiz da forma correta. Então, vou dar um exemplo. Eu acho que já vivi uma situação, por exemplo, onde a quarta-feira não estava sendo produtivo, não estava trazendo um volume para o FLV, por exemplo, né? E quando eu olho para os dados, eu vejo que os clientes que compravam deixaram de vir na minha loja ou estão vindo em outros dias que não mais na quarta-feira, né? Então, olhar para os dados que eu tenho e entender por que esse cliente não está vindo. Ele está vindo comprar outros produtos, mas ele deixou de vir, né? E nesse caso que eu fiz, eu tinha um mapa competitivo
para entender onde esses clientes, além dessa loja, estavam indo também. E eles estavam frequentando outros locais que vendiam hortifruti ou outros supermercados. Então, fazer perguntas específicas para entender se eu estou com um problema de FLV, como que eu posso ajudar isso? E por que eu estou falando disso? Porque uma vez eu fui num evento e me chamou a atenção um supermercadista que me falou apresentando, ele falou assim, eu olhei para o meu dado de CRM e fiquei impactado porque não eram 100% dos meus clientes que compravam papel higiênico, mas 100% das pessoas compram papel higiênico, ou seja, ele não está vindo, ele não está fazendo a compra na minha loja. E parece ser básico isso, né? Mas por um dado de uma categoria, estava mostrando de que o cliente precisava comprar aquele item em algum local e que não estava saindo na loja dele. Então, o que eu faço para poder atrair esse cliente? Então, eu acho que a forma como a gente... de novo, a pergunta que a gente tem que fazer para entender como que eu vou executar, ela é muito importante para poder depois colher esse resultado. Então, não adianta a gente investir em campanhas e soltar ofertas, SMS e e-mails se eu não sei aquilo que eu quero atingir. Então, vamos pensar, se eu tenho uma categoria que eu preciso desenvolver, né? Quais clientes que eu posso ir atrás disso? Então, por exemplo, eu quero que o cliente consome vinho, por exemplo, na minha loja, e eu quero que ele consuma outra categoria integrada a isso. Como que eu faço essa ação para poder integrar e fazer com que o cliente faça uma compra casada? Agora sim, Bruna, então você está dizendo que eu olho lá, mando um SMS como oferta, ou mando uma campanha e isso vai acontecer? Não. O que eu acho que o legal do que o Wellington falou e que a gente precisa se provocar aqui é que a gente está num momento aprendendo muito, por exemplo, com o jeito de ser das startups, das MVPs. Então, testa, né? Faz uma campanha, não deu certo, você volta, né? Isso te permite errar e aprender mais rápido, né? Então, você não precisa fazer uma super campanha para testar, mas traga esses tipos de experimentos para discutir internamente, para falar, ó, vamos fazer, e é muito importante que a Cláudia falou, não é porque o outro fez que eu fiz, vamos testar no meu negócio, com o meu cliente, com o tipo de perfil que eu tenho, e vamos testar, né? Vamos fazer. Não precisa investir milhões, mas a gente pode fazer através de uma campanha e entender, puxa, isso atraiu, isso deu certo, não, isso não deu certo, então talvez eu precise aprender o que não aconteceu, para poder fazer diferente, porque só com dados e resultados é que a gente consegue mudar isso, a gente consegue provar aqueles caminhos que funcionam e aqueles caminhos que não funcionam. A 3M não é a 3M porque ela, né, ela testou muito, né? Ela entendeu qual era o módulo de inovação dela para poder chegar hoje e ser a referência. Então não tem, acho que a gente tirou um pouco esse peso de, nossa, eu não posso errar, né? É importante a gente entender que a gente pode fazer esses testes mais rápidos para testar e ver se isso dá certo ou não no meu negócio. Ô, Bruno, só dá um exemplo, por exemplo, o exemplo do Outback, que eu acho bem interessante quando a gente fala também dessa questão de usar dados, você está sabendo encantar o cliente e ainda ficar com uma reputação super legal e isso viralizar. Né? E eu acho que é bem legal. Tá, a Sandra está falando, para quem não sabe, eu tenho uma live toda quinta-feira, que eu converso com diferentes profissionais. Quem quiser assistir, tem a live lá do Outback, por exemplo, na íntegra, na minha página, no @brunafalani. Na verdade, o case do Outback, você está falando do Dia dos Namorados? Não, tá. Isso aí. Eu acho que tem uma questão de cuidado do cliente, conhecer e entender quais são aqueles clientes fiéis. Eu sempre brinco com meus clientes e falo, tem aqueles clientes que a gente tem que beijar na boca, que é aqueles clientes que vêm sempre, que compram, que são fiéis. Quem são esses seus clientes? Você conhece esses clientes? E o que aconteceu? Um case do Outback, tem um casal, na verdade, que todo ano, Wellington, eles comemoram o aniversário de namoro no Outback, todo ano. E um ano especialmente, ela estava grávida
e antecipou o neném, enfim, veio, assim, não quis esperar, o neném chegou antes e ela teve, na verdade não chegou antes, ela teve um problema, ela teve que ir para o hospital, esperar para segurar um pouco o bebê, só que nesse período chegou o tal do aniversário de namoro do casal, que eles comemoravam no Outback. Já era meio que ritual. E aí, o que aconteceu? O namorado, né, entrou em contato com o Outback para falar, olha, eu queria fazer comemorar aqui, porque eu sempre vou no restaurante, e eles meio que fizeram dentro do hospital, no quarto, um momento Outback para que eles pudessem comemorar o Dia dos Namorados lá, né? Ai, Bruna, mas você vai fazer isso para quantas pessoas? Não estou dizendo que você precisa fazer isso para todo mundo, mas o que eu estou dizendo é o cuidado que você entende de quanto aquele momento é especial e quanto sua marca faz parte disso. Isso faz muita diferença para o cliente, né? Ele se sentir importante, pessoal, é importante para mim, né? É importante que aquela compra, que aquela experiência sirva para mim, não para a massa. Eu não sei se a Sandra vai gostar, se a Cláudia vai gostar, mas para mim foi importante. Então, esse cuidado, que é o caso do Outback, eu acho que a gente pode refletir de entender como eu cada vez mais personalizo essa necessidade do cliente. Eu estou cansada de ver, por exemplo, eu tenho 2 casos engraçados, um amigo que é careca, que ele só recebe campanha de shampoo, ele fala, eu não aguento mais, né? Primeiro que eles falam, mandam shampoo para mulheres, e segundo, ele falou, não tenho cabelo, assim, eu adoraria comprar, mas não tenho, e ele continua recebendo. E o segundo receber ração para cachorro, eu não tenho cachorro, nunca no meu ticket apareceu que eu comprei, e insistem em mandar campanhas, né? Então, definitivamente não está conhecendo aquele cliente, né? Está mandando uma campanha em massa que quem atirar e der certo, deu, né? Mas isso vai fazer com que o cliente não perceba o quanto você conhece ele. Então, essa reflexão é importante, só para finalizar, Sandra, da importância do seu programa de fidelidade. Faça a pergunta de por que o cliente vai se identificar, o quanto você está tratando ele como personalizado, para ele olhar e falar assim, eu vou dar o CPF para ele porque ele vai me atender de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto. Isso vai fazer diferença para o programa de fidelidade dar certo. Excelente, gente. Agora está dando 10h30, então a gente está chegando aí nos finalmente da nossa live. Queria agradecer Bruna, Cláudia, Wellington, que está proporcionando todo esse aprendizado, enfim, mensalmente com a gente. Queria agradecer a todos vocês que permaneceram aí durante 1 hora aqui com a gente, foi muito produtivo. E é isso, bom dia para todos, espero que vocês tenham tido aí grandes aprendizados no dia de hoje. Se vocês quiserem, obrigado. Bruna, Cláudia, Wellington, quiserem dar a palavra final. Eu quero agradecer. As damas primeiro. Eu quero agradecer, obrigada pelo convite, parabéns por trazer essa discussão. Vejo que vocês sempre têm aí pautas muito interessantes. É importante porque isso ajuda a gente mudar essa inércia. Então, eu acho que esse é o caminho. Obrigada pelo convite. Só finalizar dizendo que para as pessoas me seguirem no Instagram, no @brunafalani. Tenho sempre live com alguém interessante, aí algum executivo do mercado, e essa semana vai ser com a Letícia Guilhermina do Enxuto. Então, quem tiver interessado, legal, sejam bem-vindos. Obrigada, viu? Bom dia. Ótimo, Bruno, manda ver, Cláudia. E agradecer também todos os participantes e principalmente o Wellington pela oportunidade, a Sandra pela condução maravilhosa e a Regiane pela organização. Obrigada. Eu agradeço sempre o nosso time, que nosso time é muito bom, muita gente muito boa, agradeço muito a você, Bruna, Cláudia, Sandra, a oportunidade na realidade é minha, né? É muito mais para mim, eu aprendo muito sempre nessas conversas, e assim, talvez a mensagem, se eu fosse resumir tudo que eu falei, pense sempre na estratégia antes, né? A estratégia que tem que guiar o teu negócio e não os acontecimentos, o que o vizinho está fazendo, o que eu acho, o que dizem que é tendência. Eu tenho que saber o que eu quero primeiro para conseguir fazer bem feito.
Muito Perfeito, obrigado. gente. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Obrigada. Tem um monte de gente aí. Vários parabéns. Parabéns, meninas. Ah, foi incrível, né? Muito legal.